Vamos lá, essa canção 10 para 6 do Resgate. É uma canção que fez muito parte da minha adolescência. Em todo lugar que achava um violão era essa música que cantava entre a moçada na época. E é muito marcante e como boa parte, né, das letras do Zé Bruno tem uma relação profunda com o livro de Eclesiastes, que é esse livro que a gente está estudando agora, né? Na nossa conversa na semana passada, a gente viu que o pregador, né, o autor de Eclesiastes, faz uma pergunta que ecoa na própria experiência. Ele questiona se tudo é vaidade, né? E aí ele nos força a encarar, né, a sensação de que a vida debaixo do sol não tem um propósito em si mesma, né? É como correr atrás do vento. Essas todas são ilustrações que o pregador utiliza, né? Mas ele não se contenta apenas em conjecturar, em fazer essa pergunta, e ele decide investigar essa resposta, né? Então, hoje a gente vai ver ele em ação, investigando algumas possibilidades para essa resposta. Será que tudo é mesmo vaidade? Então ele vai, como um cientista num laboratório, ou como um investigador coletando provas e testando hipóteses, né? Ele vai testar a sua hipótese também, de que tudo na vida é vaidade. E para isso, ele vai mergulhar de cabeça nas experiências humanas mais desejadas nessa mensagem de hoje. Então ele vai buscar sentido na satisfação, onde a maioria das pessoas busca, né? E são três aspectos que a gente vai ver aqui que ele aborda, né? Prazer, riqueza, poder e sabedoria. São as três áreas que ele vai buscar sentido para a sua existência. E o resultado dessa busca é a mensagem que a gente vai pregar hoje, inspirada em Eclesiastes 2. Muito bem, ele começa lá em Eclesiastes 2:1, dizendo assim: resolvi no meu coração me entregar aos prazeres e desfrutar do que a loucura pudesse me oferecer. Ele se entrega então ao riso, ao vinho, às festas, a toda forma de divertimento. Ele mergulha de cabeça numa busca hedonista, né? Hedonismo é uma corrente filosófica da busca do prazer a qualquer custo, né? Da satisfação pessoal, que a gente inclusive costuma dizer que a igreja está ultimamente muito rendida a essa ideia. Cada vez menos você vê pessoas, a igreja tratando da transcendência, e cada vez mais a igreja tratando de uma satisfação, de um prazer aqui e agora, né? Não que essas coisas não devam existir. A gente precisa ter prazer e aqui e agora. Isso é um presente de Deus, mas esse não deve ser o centro da nossa vida. E aqui o pregador diz que ele fez disso o centro da sua vida. Ele não se priva de nada. Ele fala que explora cada tipo de festa, cada prazer momentâneo. Ele prova de tudo. Mas depois dessa experiência, a sua conclusão é honesta e dolorosa. Ele diz lá, Eclesiastes 2:2, né? O riso é uma loucura. E o prazer, o que nos traz? Ele percebe que, por mais intenso que seja, o prazer é fugaz e não preenche o vazio interior. É como tentar segurar, como eu já disse na reunião passada, a água com as mãos e ela escapa pelo vão dos dedos. Então, a alegria, o prazer, ele é um momento de alegria e de prazer. Não dá para a gente focar e basear nossa vida em algo que é tão passageiro, que é tão momentâneo. Então, não satisfeito com o sentido encontrado no prazer, ele vai em busca da riqueza e do poder, e talvez por isso Salomão seja mais conhecido, né? Essas três coisas são três coisas que o rei Salomão é muito reconhecido, mas a riqueza e o poder de Salomão são invejados no mundo inteiro, né? Então ele vai atrás da conquista material, ele se torna o homem mais rico e poderoso do seu tempo. Reis, rainhas, príncipes, princesas de todas as nações vêm até Salomão
para contemplar a sua grandeza, a sua riqueza, o seu poder, ele se torna um verdadeiro magnata, né? Constrói grandes casas. Tem até aquela história, né, de que o templo que Salomão constrói para o Senhor é menor do que a casa que ele constrói para si mesmo. É curioso, né? E sabe qual é a desculpa? Porque Deus só tem uma esposa, Israel, enquanto Salomão tinha, né, mil, mil mulheres. Então ele precisava, né, de um espaço maior. Né? Então ele se cerca de luxo, ele alcança o ápice do sucesso material humano. E fazendo isso, ele vai contra o que a própria Bíblia ensina em Deuteronômio sobre como deveria ser o comportamento de um rei. A Bíblia fala, por exemplo, que ele não deveria, um rei judeu não deveria se casar com as mulheres estrangeiras. Fala que um rei judeu não deveria ter muitos cavalos e nem voltar ao Egito para buscar mais. Interessante é que quando a Bíblia relata as riquezas de Salomão, ela destaca exatamente esses pontos que Deuteronômio traça como pecado, como um erro. Então, a gente entende hoje, fazendo uma leitura mais ampla da Bíblia, a gente entende que aquilo não é um elogio, que aquilo é uma crítica. Né? Ela soa como elogio para que o rei não impedisse que aquilo fosse publicado, talvez, não, ou a sua descendência, né, não impedisse que aquilo fosse publicado. Então é uma crítica disfarçada de elogio. Né? É uma crítica porque se você coloca lado a lado com Deuteronômio, ele está fazendo exatamente o contrário do que o Senhor tinha mandado. Então, apesar de, aos olhos humanos, aquilo parecer maravilhoso. Né? Ele chega ao ponto de dizer: tudo que os meus olhos desejaram, eu consegui, não neguei ao meu coração prazer algum. Eclesiastes 2:10. Ele tinha tudo que o mundo poderia oferecer. No entanto, após toda essa obra, a conclusão é, de novo, dolorosa e honesta. Olhei para todas as obras do que as minhas mãos tinham feito e para o trabalho que eu com tanto esforço havia realizado, e eis que tudo era vaidade e correr atrás do vento. Eclesiastes 2:11. Sucesso material também não preencheu o vazio do pregador. A riqueza, o poder, os prazeres não trouxeram uma satisfação duradoura, minimamente duradoura. Então, ele vai para sua terceira tentativa. Com a desilusão do prazer e do poder, o pregador volta sua atenção para a sabedoria. A gente aprende que o conhecimento é aquilo que ninguém pode tirar de você, né? Diferente do prazer e da riqueza, que a gente pode perder, o conhecimento é algo que a gente retém, né? Que a gente não perde. Muito bem, ele raciocina que se alguma coisa tiver valor nessa vida, vai ser a sabedoria, exatamente por isso. E ele está certo, ele diz assim: a sabedoria é melhor que a tolice, assim como a luz é melhor que a escuridão. Eclesiastes 2:13. É melhor ser sábio do que ser tolo. Há uma revelação real, profunda, nisso que ele está dizendo. No entanto, a grande decepção vem quando ele percebe que o destino do sábio e o destino do tolo é o mesmo: a morte. A sabedoria não é capaz de nos salvar da mortalidade. E o esforço de uma vida de sabedoria é, no fim, anulado pelo mesmo fim de uma vida de tolice. Ambos estão caminhando para o mesmo lugar. A sabedoria debaixo do sol não é a resposta para a nossa finitude. Ainda que ela seja melhor do que a tolice. Mas não é tão melhor assim, ao ponto de a gente centrar a nossa vida na sabedoria ou na busca pela sabedoria. Então, ele tentou 3 alternativas, né? Primeiro, algo muito material, né? Algo muito imediato, que são os prazeres. Depois, algo muito social, né? Que seria o poder, a riqueza, né? Ser alguém proeminente. Em terceiro lugar, algo que vai
para dentro do próprio coração, para dentro da própria mente, para encontrar valor, que é a sabedoria. E em nenhum dos três ele encontrou uma resposta duradoura. A jornada, então, do pregador em busca de prazer, riqueza e sabedoria, ela termina exatamente no mesmo lugar que ela começou. O vazio. E aí ele mostra de forma implacável, de forma dura e muito realista, que a solução para o nosso problema não está naquilo que a gente pode acumular, no prestígio que a gente pode ter, ou mesmo na sabedoria que a gente pode colecionar. A busca por sentido fora de Deus é uma estrada que sempre vai nos levar a um beco sem saída. A frustração de Eclesiastes 2, no entanto, não é um fim, mas um convite à reflexão, onde nós temos colocado as nossas expectativas. É no prazer? É no dinheiro? É na sabedoria? São três coisas muito boas. Prazer é muito bom, dinheiro é muito bom, sabedoria é muito boa. Só que se isso toma o centro da nossa existência, a gente vai se frustrar. Porque uma vida dirigida unicamente para o prazer no centro, ela vai ter um fim decepcionante. Uma vida com a riqueza no centro vai ter um fim decepcionante. E uma vida com a sabedoria no centro também vai ter um fim decepcionante. Porque nenhuma dessas três coisas pode nos levar à transcendência, a atravessar a existência. A morte é o fim de todo mundo. Seja o mais rico, seja aquele que desfrutou mais dos prazeres ou aquele que teve mais sabedoria. Então, se nada disso resolve, né? Onde é que a gente pode encontrar alegria na vida? Qual é o caminho para a gente encontrar sentido na existência que não seja nessas três coisas que parecem ser os pilares de sustentáculo da nossa humanidade? E aí ele vai traçar um caminho através do qual a gente pode encontrar alegria na vida. Alegria na vida. Ele está falando da nossa existência aqui, passageira, certo? Humana, debaixo do sol. Ele não está ainda falando da eternidade. E na próxima mensagem, a gente vai falar sobre a resposta do pregador para injustiça e opressão. Que, na leitura que ele faz, são as duas coisas que nos roubam a essência da existência: injustiça e opressão. E se a gente conseguir delimitar e colocar essas questões nos seus devidos lugares, a gente pode sim ter uma vida feliz, uma vida alegre, né? E com um propósito que não seja esses três, que já deu para ver que não vão dar em boa coisa, né? É isso que eu queria compartilhar com vocês hoje. E para a gente encerrar, eu vou abrir para a gente bater um papo, e eu queria que vocês analisassem qual desses três pilares é aquele que parece mais sedutor para você. Uma vida guiada pelo prazer, uma vida guiada pela riqueza ou uma vida guiada pela sabedoria. Qual dos três mexe mais com você e muitas vezes te ilude, né? Em uma existência que no fim das contas vai dar no mesmo vazio do início, né? E aí, se alguém já estiver falando, você levanta a mão, aguarda. Se ninguém estiver falando, você pode abrir o microfone e começar a compartilhar. Que bom que você chegou até aqui. É sinal que você assistiu toda a mensagem. E se você assistiu toda a mensagem, é sinal que ela te edificou de alguma forma, te levou a alguma reflexão. E queira ou não, esse é o motivo principal da gente estar aqui: gerar uma fé
que é forjada na reflexão, no questionamento, na dúvida, tanto que você deve ter notado que no final da mensagem sempre tem uma pergunta para o pessoal que está participando ao vivo interagir, compartilhar novos pontos de vista, trazer contraponto, somar a toda a ideia que foi exposta. Se por um acaso você está assistindo aqui e não viu a reunião ao vivo, você também pode interagir aqui nos comentários desse post ou mandando inbox pra gente. Te interessa participar das nossas reuniões? É muito fácil. Essas reuniões acontecem totalmente online, então você pode participar de qualquer lugar do Brasil pelo Google Meet. Para acessar é só entrar em igrejapresente.com/encontro. Salvo raríssimas exceções, as nossas reuniões acontecem todos os sábados às 20 horas. E aqui todo mundo é bem-vindo, principalmente se você não se sente bem-vindo e acolhido nas igrejas tradicionais. A gente só não é tão tolerante assim com pessoas intolerantes e a gente só não recebe tão bem assim pessoas perfeitas. Mas a gente também está aprendendo. Se você quer saber mais sobre a Igreja Presente, dá uma olhada no nosso manifesto, clicando aqui. E se você quer seguir o nosso canal e acompanhar todas as reuniões que são postadas, é só clicar aqui. No mais, seja muito bem-vindo e espero que você se sinta em casa. Um abraço, tchau, tchau. É proibido